Fala, nação azulina! Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesta sexta-feira, hoje tem muita coisa para a gente falar. Inclusive, esse vídeo aqui deve ficar mais longo, né, do que o normal, porém é muito interessante você assistir do início ao fim. Talvez o que eu vá falar aqui, não me gabando, vocês não vão ouvir, né, e ver alguém falando por aí, que é uma análise mais minuciosa. É uma análise como vocês sempre gostam de estar aqui, né, para ver o que a gente tem a falar, para ver o que a gente tem a analisar. E a gente vai analisar com muita calma, principalmente depois do que eu vi no Mangueirão, do que eu estou ouvindo e lendo também as pessoas falarem na rede social acerca do português, bacalhau, acerca do time, né, algumas coisas que tem que ser desmificadas aí no meio do mundo azulino. Eu vou pedir para vocês, enquanto vocês estão assistindo o vídeo, vai deixando o teu like, vai te inscrevendo no canal e vai compartilhando esse vídeo. Lembrando que não teremos apenas este vídeo hoje. Teremos este vídeo e a live mais tarde, onde eu vou usar a mesa tática para exemplificar a minha explicação que eu vou fazer agora. Né? E lá nós vamos explicar até muito mais com mesa tática e tal. Ler os comentários de vocês. Também lá no outro canal, Nada da Lista do Nosso, tem aí a cobrança do torcedor azulino em cima do treinador, né, a insatisfação, um pouco também dessa análise já analisando a próxima rodada, onde o Remo, pelo que eu vi da tabela, vai levar mais uma vez largura, deve cair duas, três posições aí e ficar um pontinho do G4, ganhando do Avaí, vai ficar um pouco mais próximo do G4 mais uma vez. O Remo está largurando. Mas vamos primeiro falar do jogo de ontem, vamos analisar e vamos dizer o que o Remo está precisando, o que está acontecendo com este elenco do Remo, que nos últimos 5 jogos, né, uma derrota, uma vitória e 3 empates, o Remo vem de 3 empates, está até invicto, mas não está convencendo, isso é preocupante, não para hoje, para quinta-feira, mas para o restante da competição, pelo que o presidente do Remo ofereceu ao torcedor, o mercado, o que o Tonhão colocou na mente do torcedor, e eu vou explicar já já aí o que eu estou falando para vocês. Lembrando sempre, pessoal, os nossos patrocinadores, Renata Natividade, secretária de Segurança e Defesa Social do município de Ananindeua, à frente da Guarda Municipal. Nosso parceiro Multiprint, Neto Silva, tá? Tem uma gráfica lá, top das top, com máquina Ultra V, ultravioleta, 98451 7210. E o nosso parceiro também, Asaf TV, o melhor da TV online em apenas um lugar. 16 99984 9414. Assinem logo porque os jogos estão rolando. Você vai pagar uma mensalidade, como diz, é uma mensalidade, uma vez no mês, para você ter aí todos os canais disponíveis que existem no mundo. Tudo na sua tela, no seu celular, no seu tablet, enfim. No final desse vídeo eu volto para falar mais uma vez dos nossos parceiros. Vamos lá, pessoal. É um vídeo complicado de fazer, porque é uma questão interpretativa, porém a gente sempre gosta de interpretar com números baseados naquilo que a gente vê e naquilo do nosso humilde conhecimento. Quando o Antônio Oliveira chegou em Belém, eu disse, deixem o cara trabalhar pelo menos uns 4 jogos, um mês, para a gente tirar a conclusão. Para não estar tirando conclusão de outros times. E não se deve fazer isso com nenhum trabalhador, com ninguém, seja ele do mundo do futebol, seja ele do mundo do que for. Seria muito injusto da minha parte, eu não gosto de cometer injustiças aqui. A gente gosta de sempre estar andando numa linha de raciocínio para a gente poder errar o menos possível. É a nossa missão aqui, tá? Ser muito claro com vocês é a nossa missão. Tanto prova que o Daniel Judas está lá no esporte, já tá até quase para pegar porrada lá e não deu jeito no time. E aqui o cara era tratado, né, como um príncipe aí. Então, futebol não é assim que funciona. Eu não vou estar aqui para falar o que o torcedor quer ouvir. Eu vou estar aqui para falar o que eu vejo, que uma coisa é totalmente diferente da outra. Vamos lá começar a analisar a partida de ontem. Eu vejo muito torcedor falar aí, para mim, a coisa mais besta que eu ouvi falar de ontem para hoje, tá? Na boa, sem sacanagem. Para mim, a coisa mais besta que eu ouvi falar de ontem para hoje. Ah, mas ele colocou o time que o torcedor queria. Para mim, a coisa mais besta que eu já ouvi falar desde ontem. Justo, ele colocou o time que a torcida queria desde ontem, né? Desde a semana passada, ele colocou ontem, esse é o caso. Né? O Viseu não foi no banco, a Dailton já foi embora, inclusive já até entregou o apartamento, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre. Não colocou o Pedro Castro na partida. O Luan Martins, né, tá com problema ósseo e não jogou. Até aí tudo bem.
Mas aí eu pergunto para vocês e me respondam aí no chat embaixo, para que existe treinador? Vocês já viram várias vezes times que têm bons jogadores e não conseguem chegar. Quando troca o treinador vai lá e consegue fazer aquele time jogar. Com os mesmos jogadores. Vou dar um exemplo master aqui, que aconteceu há uns 5 anos atrás. PSG, Neymar, Mbappé, Messi, não ganhou nada. Após 5 anos, com jogadores, não vou dizer nem com menos qualidade, mas com menos nome, arranjou um baita de um treinador, Luiz Henrique, campeão da Champions e finalista do Mundial de Clubes. Chelsea, não ganhava nada, arranjou um bom treinador, campeão da Copa da Liga Inglesa e campeão do Mundial de Clubes. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter os jogadores que você tiver. Se você não treinar aqueles jogadores, eles serão qualquer jogadores. Aconteceu com o Flamengo, pegando porrada de todo mundo, Felipe Luiz foi lá, ajeitou o time. Jorge Jesus, a mesma coisa. Ou seja, para isso que existe o treinador. Dizem que treinador não ganha campeonato, não ganha jogo. Discordo. Realmente o treinador não ganha jogo, o treinador ganha e perde o campeonato. Volto a repetir, o Remo tem top 3 elenco da Série B, sim. Isso é fato comprovado e já comprovei e vou comprovar neste vídeo mais uma vez aqui. O time do Remo hoje é o quarto colocado. Tem treinador, sofrendo com Daniel Paulista e por muitos jogos ganhando pontos por causa de jogadas individuais. Pedro Rocha, lá atrás, a zaga salvando, o nosso melhor goleiro da Série B salvando, nós temos o artilheiro da Série B, algumas jogadas individuais do Janderson lá no início com o Marcelinho quando estavam bem, e etc, etc, etc. Isso faz com que o Remo hoje seja o quarto colocado. Porque se o Remo tem um treinador de verdade, desde a época do Daniel Paulista, é um time mais reativo do que propositivo, aliás, mais propositivo do que reativo, perdão, hoje o Remo seria talvez o líder da competição. Mas não vamos chorar o leite derramado. Estamos aqui apenas para explicar para vocês o porquê o Remo oscila muito na competição. Inclusive é o time que mais empatou na Série B, são 8 empates. Time que quer chegar na Série A não pode estar empatando muito. É melhor perder uma e ganhar outra do que tu empatar 3. Porque tu ganha 3 pontos em dois jogos, com uma vitória e uma derrota. Em 3 jogos, tu tem um jogo a mais, tu ganha mesmo 3 pontos, mas no critério de desempate tu perde. Porque o primeiro critério de desempate é vitórias, se tiver empatado em números de pontos. Ou seja, mais uma coisa que eu estou comprovando com números para vocês. O Daniel Paulista, ele não foi um grande treinador do Remo. Porém, nós não tivemos referência antes dele porque era o Rodrigo Santana, o fraco Rodrigo Santana. Treinador limitadíssimo. O Daniel chegou, ajeitou um time da forma que ele tinha que ajeitar. Só que o Daniel Paulista, ao contrário do português, ele conseguia fazer a leitura do jogo durante a partida. Ele tirava o Theo, colocava o Ciclano, tirava o Ciclano, colocava o Fulano e fazia algumas alterações táticas dentro da partida. Ontem ficou mais do que comprovado para mim. Ele tem um mês, e foi esse um mês que eu pedi para ele, e eu já vinha observando. Tanto prova que eu me guardei todo esse tempo para falar o que eu estou falando para vocês, porque ele precisava desse tempo. Sim, todo treinador, todo jogador precisa de tempo. Quem não entender isso, infelizmente não entende de futebol. Tem que se ter tempo para trabalhar. E ele tá tendo tempo para trabalhar, porque é um jogo por semana. O único jogo que ele teve, assim, um no rabo do outro, foi Chapecoense ontem. Agora ele vai ter mais uma semana para trabalhar. E digo para vocês, pouca coisa vai mudar. Ou nada vai mudar. O Daniel Paulista teve o estilo de jogo dele. 4-3-3, reativo, sofrendo. Porém, o Remo tinha 2 jogadas. Pedro Rocha e Sávio, Marcelinho e Jandes. Que funcionava muito bem. Né? Aquela jogada de fundo, onde muitas vezes o Pedro Rocha chegava, quando era do lado direito, encaçapava. Quando era do lado esquerdo, o Janderson chegava junto com algum meio-campo do clube do Remo. Os tempos foram se passando, os jogos foram se passando e os adversários foram estudando o clube do Remo. No meio de tudo isso, teve um turbilhão de coisas. Saiu o executivo, saiu o treinador, e aquele, como eu falei, aquele turbilhão de emoções, de mudanças táticas. Isso aí a gente tem que dar tempo ao tempo. O tempo ao tempo foi dado. E o Remo não evoluiu, inclusive o Remo involuiu. Às vezes é normal dentro da competição porque existe essa oscilação, mas ela oscila para baixo e logo volta a oscilar para cima. O Remo ganhou apenas um jogo, foi contra a Atlético aos trancos e barrancos, dependendo do Rangel,
dependendo do Jadson, dependendo do Marrone naquela partida. Ou seja, os lances fortuitos, tecnicamente falando, que levam o Remo a ter, sim, para mim, é o melhor elenco da Série B. Até quando o Remo vai continuar oscilando e dependendo do Rangel, do Pedro Rocha, de uma jogada individual do Regis, que já decidiu partidas, e do Jadson, no Marcelinho, que não tem mais, e do Janderson, que não tem mais? Até quando? Se esse até quando for até o final da competição, o Remo não sobe. Porque uma hora vai precisar do treinador. Ontem eu assisti a coletiva do treinador do Novo Horizontino. Ele estudou o Remo. Estudou muito bem, por sinal. Fez o dever de casa. E o treinador do Remo não estudou o time do Novo Horizontino, tanto prova que o Remo jogou da mesma maneira que jogou contra o Cuiabá, da mesma maneira que jogou contra o Atlético. Existem pontos e pontos para me colocar aqui. Vou culpar o treinador? Vou. Na verdade, eu não estou culpando, estou sendo realista. E vou eximar o treinador de algumas culpas? Também vou. E vocês vão entender ao longo do raciocínio. Por isso, fique até o final do vídeo e assistam a live hoje, à noite, às 20 horas, 19h30, porque vai ser muito explicativa com a mesa tática, para vocês entenderem muito mais esse processo que o Remo está passando. E o que precisa ser feito? Aqui a gente só não fala, a gente mostra as provas e também dá soluções para as pessoas lá de dentro poderem entender. Então, voltando àquele raciocínio da coisa mais besta que eu já ouvi desde ontem. Ele escalou o time que o torcedor pediu. Coisa mais besta que eu já ouvi até ontem. Desde ontem. Escalou. Mas vamos lá. Erros e erros e erros e erros. Eu vou citar vários aqui. O Sávio é o jogador que cobra lateral. O Sávio cobra falta na intermediária. O Sávio cobra falta na zaga. O Sávio cobra falta não sei aonde. Daqui a pouco o Sávio tá batendo até na mãe do treinador. Porque tudo no Remo ele bate. Na esquerda ele tá batendo escanteio. A bola sai para a direita e tem que correr da esquerda para a direita. Isso chama-se erro técnico. Ah, mas tá desde o Daniel Paulista. Concordo, era um erro do Daniel. Se eu contratei um treinador que custa 350 mil reais, eu vou repetir aqui, ó. 350 mil reais. Se fosse o treinador da Terra que ganhasse 10, 15, 10 cesta básica, eu não estaria cobrando tanto assim. Mas, porra, tu paga 2 mil pro cara, que o cara faça tudo? Não, eu ia estar defendendo o treinador aqui. Mas é um treinador que ganha 350 mil reais, que não consegue fazer uma leitura da partida que o Theo, sem ganhar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa perto de mim aqui. Pronto. Uma garrafa de suco dessa aqui. Eu não ganho uma garrafa de suco para fazer o que eu tô fazendo aqui. Eu não trabalho pro Remo. Se bem que eu gostaria, né? Porque, mas dessa parte, a gente entende melhor que algumas pessoas dentro do Remo. Então, tá aqui, ó. Não ganho uma garrafa de suco dessa de acerola e tô conseguindo fazer uma explicação que o treinador não consegue fazer treinando o time todos os dias. E a gente fala isso antes, a gente não fala depois. O que eu tô falando hoje aqui, eu já falei antes nos jogos. Nos pré-jogos, antes da partida acontecer. Hoje a gente está detalhando mais porque a gente fica mais evidenciado que o cara não consegue fazer leitura da partida. E eu vou exemplificar hoje, agora para vocês, na live, e falar mais tarde com a mesa tática. Ele entrou com o time que a torcida queria. Parabéns, vou aplaudir ele. Não fez mais do que óbvio, 350 mil reais. Aí vem a questão da leitura da partida. O Sávio cobra tudo. Chega no final, o Sávio está estafado. O cara, quando corre errado, ele cansa mais. O cara, quando corre errado e faz tudo errado na partida, porque ele bate escanteio, bate falta, já expliquei aqui, ele vai cansar muito mais. Vai cansar ao dobro, talvez às vezes ao cubo. Chega no final, a cabeça pensa, o corpo padece, não obedece. E isso acaba atrapalhando o desempenho do Sávio. O Sávio teria que se perceber sobre isso. Só que o Sávio é o empregado do clube. Ele está abaixo do treinador, que é o comandante do clube. O treinador ainda não percebeu isso. Era um erro do Daniel, que ele veio para cá para corrigir. Não corrigiu. Um erro. Vamos para o segundo erro. Ele colocou o time que era para todo mundo querer. Me digam uma jogada ensaiada que o Remo tem. Uma. Vou esperar 10 segundos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me responda aí embaixo. Uma jogada ensaiada. Ontem, aos 48 minutos do segundo tempo, quase um infarto no Mangueirão. Uma jogada que era para jogar para dentro da área. O Regis tocou pro Sávio, o Sávio tocou, voltou a bola pro Natan Camargo no meio campo, o Remo precisando fazer o gol. Joga essa porra da bola na área, os trancos e barrancos. Ou seja, não tem uma jogada ensaiada. O time do Novo Horizontino com uma estatura, acho que de 1,85 m para cima. E haja cruzar a bola na área, chuveirinho. Tem que ter jogada ensaiada para se sair disso.
Culpa de quem? É do Theo isso aí? É do treinador, pessoal. Segundo erro. Terceiro erro. Cara, a substituição que ele fez e a coletiva dele tá igual o Rodrigo Santana, tá me dando nos nervos. O cara se compromete com as próprias palavras. Ontem ele falou que a substituição do Cantillo era programada. Programada onde? Que foi a primeira vez que o Cantillo jogou como titular. A programação dele tá errada. Tá igual aqueles filmes de robô. De inteligência artificial, onde o robô dá bug, fica todo torto no meio do filme e tem que se consertar. Programada onde? Vamos lá. Vou tentar explicar aqui para vocês. Sem a mesa tática, que é um pouco mais complicado. O jogador, Matheus Friso, camisa 10 do Novo Horizontino, muito bom jogador, o Remo tentou contratar lá atrás, ele não quis vir. Jogou livre, leve e solto. Só faltou ele colocar um terno e tomar um cafezinho no meio do campo, porque ninguém marcou o cara. Nem Caio Vinícius, nem Cantillo marcaram o cara. O Jadson muito menos, porque era o camisa 10. Ontem figurativo, né? Não jogou nada. A não ser aquele chute de fora da área. Mas enfim. Quando ele volta pro segundo tempo, a incoerência dele é tão grande que ele se vê nervoso, se vê perdido, que ele não era para ter mexido nos 8 minutos, era para ele ter mexido no intervalo. Terminou 1-1. Se ele disse que era programado, por que ele não mexeu no intervalo? E ontem, eu estava no estádio, ninguém me contou. Na hora que o Cantillo foi substituído, ele fez assim, ó. E não queria ser substituído. Ah, ele não aguenta jogar 90 minutos, o cara saiu correndo. Papo furado para enganar o torcedor. Ainda consegue enganar alguns. Mas se assistir o canal, não vai ser enganado. Que eu tô aqui para desmificar uma coisa com fatos. O Cantillo não queria ser substituído. Jogaria 90 minutos tranquilo. A incoerência é tão grande que o Caio Vinícius vem de lesão. Tanto prova que depois de 10 minutos o Caio Vinícius sai o quê? Contundido. No futebol existe uma coisa que qualquer treinador de futebol, não sou treinador de futebol, pessoal, mas com toda humildade do mundo, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Que é analisar a partida, que é ver os pontos fortes e fracos, mesa tática, a gente fala antes, fala depois. Eu até penso em fazer um curso de treinador. É caro pra cacete, mas eu penso em fazer um curso de treinador. É mais de 6, 7 mil reais. É lá no Rio de Janeiro, inclusive. Tem que ter esse curso. Eu penso em fazer um curso de treinador. Eu acho que seria muito viável para mim. Eu vou tentar fazer em breve. Então, o que eu quero falar para vocês? A incoerência dele é tão grande que ele perde o Caio Vinícius, aonde todo treinador, pessoal, todo treinador. Se tu tem um jogador voltando de contusão, este jogador que não vai aguentar os 90 minutos, porque tá sem ritmo de jogo. O Cantillo vinha treinando e vinha jogando no antigo clube e não vem de contusão. Quarto erro. Ele tira o Cantillo, perde uma substituição e deixa o Caio Vinícius voltando de contusão, onde ele falou lá naquele jogo, Remy Cuiabá, que o Caio Vinícius estava no banco, ele falou, não vou utilizar o Caio Vinícius, porque ele volta de contusão. E por que tu levou o Caio Vinícius no banco, tirando a oportunidade de outro jogador estar lá? Ele leva o Caio Vinícius para Chapecó e não utiliza o Caio Vinícius. E deixa o Luan Martins em campo com uma contusão óssea. Tanto prova que o Luan Martins vai ficar mais de 15 dias fora de campo. O NASP falou isso. Não sou eu, ou seja, são incoerências que muitas das pessoas, crônicas e tal, etc., não conseguem observar. E a gente está aqui para fazer isso para vocês. Então, se ele faz tudo isso e fala tudo isso e faz ao contrário, é incoerência dele. Ele se tropeça nas próprias palavras, nas próprias atitudes. Então, ele mexeu errado ontem 2 vezes. O Cantillo já era para ter ficado no jogo. Ele meteria o Nathan Camargo, muito bom jogador, né? Não me surpreendeu, já esperava isso. Inclusive, para mim, esse Nathan precisa ser titular no lugar do Caio Vinícius. Tá? Precisa ser titular no lugar do Caio Vinícius. Urgente nesse time do Remo. É Luan Camargo, Cantillo e Jadson nesse time, até chegar um outro 10. Não tem como, esse é o time do Remo. Só que tem que treinar. Se não treinar, tu pode meter aí Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, quem tu quiser. Vai ser salada de fruta. Estragada, onde tu vai depender de um lance fortuito individualizado. Então, voltando. Ele tirou o Cantillo, foi chamado de burro. Ele jogou a porra da... De novo. Ele jogou a porra da capacidade dele, se ele tem um pouco, contra a torcida. O cara é burro. Desculpe a palavra forte, é burrice isso. Qual era o certo? Se o Matheus Friso jogou solto, jogou todo ontem, o que tu faz? Tu mete o Nathan Camargo, que entra oxigenado, e ele é de marcação, é um cão de guarda, deu pra ver ontem, além de ter posse de bola, qualidade. Joga em cima do Matheus Friso e acaba com o meio campo do Novo Horizontino.
Já que o Remo estava sem posse de bola e teve alguma posse de bola no segundo tempo com a entrada do Regis, ali a entrada do Nathan Camargo, do próprio Nathan Camargo, para sufocar o Novo Horizontino e tentar o gol 2-1 da vitória do Remo. Aí ele perde o Caio Vinícius. Aí o time já entrou desentrosado com Caio, Cantige e Jadson, que nunca jogaram junto. É. Eu citei 4 erros, vou pro quinto. Ele coloca o Regis em campo. Cara, não tem condição. Mas não era pro Regis entrar? Não, era pro Regis entrar. Só que o Regis, ele é MO. O que é MO, Théo? É o meio ofensivo, que pega a bola na frente da área, dos teus 2 pontos e teu centroavante. Só que o MO, ele precisa ser alimentado por alguém. O Regis ontem tava vindo buscar a bola na intermediária. O Davó tava vindo buscar a bola na intermediária porque não tava chegando. Quando o Cantígio tava em campo, ele pegava, virava de um lado pro outro, tá, levantava a cabeça, matava com a esquerda, tocava com a direita, matava com a direita, tocava com a esquerda. Só que o Jadson estava mal na partida. Então essa bola não chegava no ataque com qualidade. Quando ele tira o Jadson e coloca o Regis ali em campo, para dominar a partida e levantar as linhas, ao mesmo tempo ele baixa as linhas. Porque se o Regis está lá com o MMO em ofensiva, eu vou mostrar isso na live, na mesa tática, aqui atrás ele perdeu o Cantígio, que era o cara que iria rodar a bola para fazer chegar no Regis, para o Regis não ter que cansar, para o Regis não ter que perder fôlego e municiar os pontas e o atacante, principalmente o Davó, passou apagado além do gol, que não era municiado. E aí ele tira o Caio, aliás, ele perde o Caio por lesão, aí ele mete o Luan Freitas. Freitas, né? Luan Freitas, nem sei. É Freitas o nome do jogador, que veio do Fluminense. Bom jogador. O Remo se reforçou muito bem. O Braz tem um nível, um quilate a mais do que Papelinho para contratar, né? E jogadores novos, bom de bola. Só que não é o perfil. O perfil era o Cantige e o Regis jogar junto. Se tu perde o Caio Vinícius, como já era de se esperar, porque ele é de vidro, entrava o Camargo, segurava a meiuca do clube do Remo de forma defensiva, marcava, colava no bom jogador Matheus Friso e acabava o meio campo do Novo Horizontino e o Novo Horizontino ia ficar dando chuveirinho para a área. Simples. Mas ele não conseguiu fazer essa leitura. Já não bastasse, o Pedro Rocha foi a pior partida do Pedro Rocha com a camisa do Remo. Ele não tirou o Pedro Rocha. Era para ter tirado o Pedro Rocha e Jandes, ter metido o Maxwell e o PH. E não tirou o Pedro Rocha. O que eu faria? Inverte. Pedro Rocha, falso 9, já que ele não tem tanta velocidade, mas tem qualidade. E meti o Davó para as pontas, já que ele estava com muito pulmão ainda, porque não correu ontem. A bola não chegava no Davó. Quando ele chegou, ele encaçapou. Então são leituras que o Remo vai precisar ao longo da competição. Restam 22 partidas. 21, né? Ontem foi a... 17ª. Restam 21 partidas. O Remo pode subir? Até pode. Com ele, até pode. Mas a probabilidade é pouca. Por quê? Um jogo ou outro, o Rangel vai decidir lá atrás, a zaga vai decidir, o Pedro Rocha vai decidir lá na frente, o Matheus Davó, o Marrone. Vai ter jogo que isso não vai acontecer. Ontem não aconteceu, contra o Cuiabá não aconteceu, porque do outro lado tem adversários que já viram como o Remo joga. Se o adversário vier a Belém amarrar o jogo e jogar com a linha baixa, com a posse de bola, o Remo não ganha. O Remo não chuta de fora da área. O Remo não sabe cruzar bolas na área porque não tem um centroavante alto. E isso dificulta a vida do Remo. Fora de casa se torna um pouco menos complicado porque o time tem que sair. E o Remo com a qualidade pode chegar uma hora ou outra, né, a ganhar pontos. Tanto para que ganhou 4 pontos fora dos últimos 2 jogos e ganhou 2 pontos dentro de casa dos últimos 2 jogos. Ou seja, o Remo tem uma porcentagem de pontos maior fora de casa do que dentro de casa. E nós já falávamos isso nos outros vídeos. O Remo vai ter mais facilidade fora de casa do que dentro. Todo mundo já sabe como o Remo joga. Mas isso aí é a missão de um treinador que ganha 350 mil reais. É mudar a forma do time jogar. O Remo de ontem era o Remo do Daniel Paulista. No 4-3-3. Reativo. Só que não tem mais a jogada com Marcelinho e Jantos e não tem mais a jogada com Sávio e Pedro Rocha. Porque todo mundo já estudou e essa jogada já ficou manjada. Fora o meio campo desentrosado, no qual não tinha uma aproximação. Falta de quê? De treinamento. E a culpa é minha? A culpa é do treinador, pessoal. As substituições são as mesmas, não muda taticamente, não muda a nomenclatura da partida. Ainda fez errado, substituiu o Cantígio e vem com o papo furado, que já era certo. É para isso que você tem treinador. Se não, faz o seguinte, pega os 11, coloca a camisa nos 11, os coletes, eles mesmos se treinam e não precisa de treinador.
É para isso que tem treinador. É por isso que o treinador ganha mais caro que o outro. É por isso que o treinador tá no patamar acima do outro. É para isso que existe treinador. Então é a coisa mais idiota que eu vi de ontem. Ele colocou o time que o torcedor queria. Sim, mais do que obrigação. Porém, não treinou o time que a torcida queria. E se ele repetir esse time para quinta-feira e não treinar durante a semana, é a mesma coisa. Vamos depender de uma jogada individual de um jogador uma hora ou outra. Só que do outro lado tem um adversário também. E não tem mais bobo na Série B. É uma Série B fraca tecnicamente, mas não tem time bobo, não tem um bônus para dar ponto pro Clube do Remo. Não tem esse bônus. O bônus, que era o Atlético, já ganhou 4 das últimas 5 partidas, só perdeu pro Remo, inclusive. Pela força do nosso elenco. Esse time do Remo é bom, o elenco do Remo é bom. Só que venderam um produto pro torcedor e vão ter que arcar com o que falaram. Se eu falo aqui que eu vou sortear ingresso, eu vou lá e sorteio. Se eu falo aqui que eu vou sortear camisa, eu vou lá e sorteio. Se eu falo aqui que eu vou sortear IPTV, eu vou lá e sorteio. Para quê? Para as pessoas não me cobrarem lá depois. Agora, se a diretoria vendeu um salmão, uma curvina para o torcedor, qual é esse salmão, Theo? É o acesso. Venderam isso desde o início do ano. Quando o Remo estava mal com o Rodrigo Santana no Paraense, calma, pessoal. É o acesso. Até agora está no acesso, está em G4. Mas se continuar nessa mesma ladainha, nessas outras 21 rodadas, o Remo não vai subir, pessoal. A probabilidade é 0,1%. Com esse treinador é porque ele não consegue extrair nada dos jogadores. Ele não consegue mudar a nomenclatura da partida durante esta partida. Já tá claro isso durante 4 jogos. Eu tiro o repá, porque o cara chegou aí no fogo e eu não vou culpar ele disso. Eu sou muito sensato, muito sincero e muito justo nas minhas análises. Quando nós precisarmos de um treinador à beira do campo para mudar uma peça ou outra, mudar o esquema tático sem mexer nas peças e substituir dentro de campo, a gente não vai ter. Como é que eu consigo fazer isso sem ganhar um negocinho desse aqui e um treinador que tem 350 mil todo mês na sua conta não consegue fazer? Isso é revoltante. Isso tá errado. Não adianta ir dar o braço a torcer de forma forçada e não levar Dailton, e não colocar o Pedro Castro, Viseu, escalar o time que o torcedor quer, se ele não treina o time. Ele vai ter uma semana, ele não vai ser demitido, pessoal. Nem adianta pedir demissão dele que ele não vai ser demitido. Ele tem uma semana para treinar esse time. Será que o Sábio vai parar de estar cobrando escanteio e falta toda hora? Será que esse time vai ter uma jogada de bola ensaiada? Será que esse time vai se aproximar? Outra coisa, muita gente está reclamando do preparo físico do Remo. Tá, aí beleza. Quando o Daniel Paulista chegou, o time do Remo cansava igualmente. Porque era um time que corria errado, era um time que não tinha um esquema tático. O Daniel Paulista chegou e isso acabou. O Daniel Paulista foi embora, isso voltou à tona. Coloco 10, 15% nisso aí, preparador físico. Tem culpa? Tem. Mas o time do Remo voltou a correr errado. Basta ver a subida dos laterais do Remo. Os laterais do Remo, Marcelinho e Sávio, quando eles sobem sem o quê? Sem apoio. O Janderson está cortando para dentro. O Pedro Rocha está cortando para dentro. Quando tu chega na linha de fundo, tu não tem ninguém para tocar a bola. Não tem uma jogada de linha de fundo que tu cruze para trás e alguém chegue batendo nela. Teve uma ontem, né? Inclusive, que o Pedro Rocha não chutou pro gol. Deu na perna direita uma pedrada pro Régio. Foi só essa jogada. Esporádica. Na entrevista do treinador, ele disse que faltou jogadas fortuitas. É uma palavra que eu uso muito. Porra, como é que o treinador de 350 mil reais fala que faltou jogada fortuita no Remo? Faltou jogadas trabalhadas, treinador. Jogada fortuita, qualquer time tem que ter sem ter um treinador. E tu mesmo te mostra contra a tua própria palavra que eu falei lá no início do vídeo. Então são vários erros que o Remo teve ontem que não era para ter mais. Ou pelo menos a metade desses erros não era para ter, porque é uma questão de leitura de jogo. Que diferencia um treinador de verdade de um entregador de colete. Entregador de colete todo brasileiro é. Porque todo brasileiro entende um pouquinho de futebol, então ele pode entregar um colete. Agora, treinador, visão, são poucos. E o treinador do Remo já mostrou que não tem essa visão. Está perdido. Aí fica complicado. O Remo tá tão largorento nessa Série B que eu já olhei a tabela, o Remo deve cair para sexto lugar. No máximo, sexto lugar. Assim, cagada na sétima posição. Vai ficar um pontinho do G4 de novo. Aí ganha do Avaí, tem que ganhar, não tem outro jeito. Aí volta a ficar em quinto, quarto, entendeu? Ele é a mesma pontuação, perdendo por algum critério. Só que o Remo já tem 8 empates, pessoal. Perdeu pouco, 3, mas ganhou 6. Tem que aumentar esse número de vitórias para ultrapassar o número de empates, que aí o Remo consegue subir. Ainda tá no bolo, não tem nada para se desesperar. O meu desespero é em médio a longo prazo.
Porque venderam para um torcedor que o Remo vai subir. Eu sempre falei aqui, meio de tabela. 10º, 11º, nono. Tá bom. Mas só que venderam isso para o torcedor. E as contratações que o Remo está fazendo, uma folha caríssima, mais cara que a do Novo Horizontino, com bons jogadores, dá sim as condições da gente subir. Agora, como que vai subir se a gente não tem um treinador para fazer esse time subir? Então é complicado, né? Esse vídeo durou meia hora, mais tarde a gente vai fazer uma live, tá? Alguma coisa tem que mudar pelo Bahia, não. Mas quem é que vai mudar? O Antônio Oliveira Bacalhau não vai embora. E aí, a gente, por exemplo, quinta-feira a gente vai depender de uma jogada individual. Deve ser esse mesmo time. Eu acho que tem que ser esse time. Eu mudaria apenas o Camargo no lugar do Caio Vinícius. Mas tem que treinar os caras, pô. Tem que treinar os caras. Ó, e uma outra, o Marrone voltando, o Marrone tem que ser titular. Dá um banco pro Pedro Rocha, coloca o Davó na ponta esquerda. Sei que o Pedro Rocha é titular, mas dá pra perceber que o Pedro Rocha tá estafado. Coloca o Davó na esquerda, coloca o Marrone centralizado. Ou faz o seguinte, vamos melhorar esse time? Tira o Jandas. Coloca o Marrone na direita, o Davó centralizado e o Pedro Rocha na esquerda. Pronto. Faz a substituição, coloca o Camargo. Se o Reinaldo der para voltar, já volta o Reinaldo. Deixa o Camutanga aí. O Camutanga fez uma partidaça ontem. Para mim, o craque da partida depois do Rangel. O Rangel chovendo molhado, né? E aí a gente vai tentando solucionar. A gente aqui de fora. Mas lá dentro eu não treino o time. Quem tá treinando é o Bacalhau. E aí? A coletiva dele, então, é horrível. Né? Mas vamos falar isso aí no pós-jogo hoje à noite, tá? Perdão pelo vídeo um pouco mais longo. Vamos lá para outro canal que a gente vai colocar lá mais vídeos. Valeu, galera. Tudo nosso canal deles. Acho que foi o vídeo mais longo que eu já gravei na história do nosso canal deles. Ou não, né? Nós já vivemos outros momentos aí. Valeu, galera.